Certos lugares têm uma energia que permanece independentemente da explicação. Às vezes, a melhor solução é se desvencilhar de uma propriedade, terreno ou construção, especialmente se houver relatos de fenômenos estranhos ligados ao local. Agora, exploraremos uma dessas histórias que nos fazem refletir sobre os esforços necessários para apagar essas marcas. Será que funciona? É algo temporário ou definitivo? Vamos descobrir. Uma pessoa dos Estados Unidos que preferiu não se identificar compartilhou o seguinte relato. Tive uma experiência no ano passado. Não vou dizer a cidade porque isso ainda me preocupa muito. Quem passou por isso pode me reconhecer e eu não quero arriscar meu emprego. Mesmo assim, sinto que preciso contar o que aconteceu aqui. Foi em fevereiro do ano passado que minha comadre me ligou. A filha mais nova dela estava gripada, com uma infecção que se agravou, exigindo cuidado constante. Achei que ela me procurava para pedir ajuda direta e imediatamente me ofereci para o que fosse necessário. Mas não era exatamente isso. Ela precisava de alguém que pudesse substituí-la nos serviços de limpeza domiciliar que assumimos juntas. Dividimos trabalhos frequentemente para nos ajudar. Eu aceitei de pronto, inclusive sugerindo passar uma parte do pagamento a ela, para ajudar com as despesas médicas da filha, já que o valor daquele serviço específico era bem alto. Organizei minha agenda para cumprir meus compromissos habituais e ainda atender os clientes dela. Por coincidência, deixei a última casa, o tal local, para uma quinta-feira à noite, por conta do horário disponível. Desde o início, algo naquele lugar parecia fora do comum. Os clientes que atendemos costumam ter muito dinheiro, mas aquela residência era, sem dúvida, uma das mais impressionantes que já vi. Mesmo assim, achei curioso que quisessem apenas algumas horas de serviço, pois seria impossível limpar uma casa daquele tamanho em tão pouco tempo. Deduzindo que precisavam de algo pontual, segui com o trabalho. Minha intuição estava certa. Fui recebida por um homem, o chamarei de mordomo, que indicou o que precisava ser feito. Primeiro, recolher brinquedos na sala de estar. Depois, ele me conduziu a um quarto no andar de cima. Enquanto subíamos, explicou que a família quase não frequentava o local, mas o contratava para permanecer por lá. Era uma casa enorme, silenciosa, e apenas nós dois estávamos ali naquela noite. Logo percebi que aquele quarto não era utilizado havia muito tempo. O mordomo precisou de uma chave bem antiga para abrir a porta, e ao entrar, vi que o espaço estava tomado por pó, mas nada que não pudesse ser limpo. Ele me alertou para não mexer nas cobertas que protegiam os poucos móveis no ambiente, que estava quase vazio. Pelo que pude notar, havia uma cômoda comprida e um espelho grande encostado na parede, um pouco mais alto do que eu, mas não muito largo. Ele insistiu que eu não retirasse as cobertas, para evitar danos com água ou produtos de limpeza. Subi com o material para começar o serviço, e assim que entrei novamente, reparei em várias manchas pretas espalhadas na parede com a janela voltada para a rua. Só então, percebi que ele não havia especificado exatamente o que deveria fazer ali. Como o quarto estava praticamente sem móveis, deduzi que era só limpar o pó e tentar remover aquelas marcas. Olhei ao redor para chamá-lo e tirar dúvidas, mas ele já não estava por perto. Resolvi seguir em frente e comecei pelo básico, tirando o pó. Foi rápido e logo parti para as manchas na parede. Usei os produtos que o mordomo tinha indicado, cuidando para não estragar as superfícies. No entanto, aquelas manchas eram bem peculiares, pareciam ter muito tempo ali. A parede de concreto fino pintado em um tom marrom escuro fazia com que o preto das manchas se destacasse ainda mais. Por um instante pensei que poderia ser mofo ou algo causado pela umidade. Talvez um vazamento escondido ou alguma infiltração. Contudo, enquanto enxaguava os panos no balde, notei algo estranho. A água saía tingida de vermelho. Fiquei desconfiada, pois o produto de limpeza era transparente. Imediatamente pensei que talvez estivesse desbotando a tinta da parede, mas ao olhar para ela, não parecia ter perdido a cor. Pelo contrário, as manchas estavam desaparecendo e a parede parecia renovada. Continuei limpando, mas a água do balde ficava cada vez mais escura, em um tom vermelho profundo. O cheiro que vinha dali também era incomum, nada parecido com sujeira comum. Eu tentava não pensar demais no que aquilo poderia ser, mas a sensação de algo errado me incomodava.
Ainda agachada, ouvi um som que parecia o arrastar de um móvel dentro do quarto. Virei-me rápido, imaginando que o mordomo tinha entrado sem que eu percebesse. Contudo, a porta estava aberta e o espaço seguia vazio. No silêncio, ouvi ao longe o som de uma televisão e o riso dele, vindo de algum lugar que parecia ser a cozinha. Decidi que talvez tivesse me enganado. Antes de me virar para pegar minhas coisas, notei algo que me fez congelar. O lençol que cobria o espelho começou a se levantar. Não como se o vento o movesse, mas como se algo debaixo do tecido estivesse erguendo-o lentamente, como uma mão invisível puxando-o. O lençol continuou subindo devagar até cair por completo. Eu tinha visto claramente algo que parecia uma mão por baixo, mas naquele momento, minha mente procurou uma desculpa. Deve ter sido o vento, pensei, mesmo sabendo que não era possível. Resolvi me aproximar para recolocar o tecido no espelho. Não sei o que me passou pela cabeça, estava tudo muito evidente, mas naquele instante, eu só queria negar o que estava acontecendo diante dos meus olhos. Quando me aproximei do espelho, juro pela minha vida, pela minha família e pelo meu trabalho. No reflexo, vi claramente um homem parado dentro do quarto. O pavor tomou conta de mim, porque eu não tinha visto ninguém entrar. Virei-me depressa, mas não havia mais ninguém ali. Nesse instante, o mordomo surgiu correndo, visivelmente apressado. Ele parou na porta e me perguntou, quase sem fôlego, por que eu havia destapado o espelho. Antes que eu pudesse responder, ele tomou o lençol da minha mão, cobriu novamente o espelho, sem sequer olhar para o reflexo, e assim que o pano estava no lugar, pediu que eu o acompanhasse para fora do quarto imediatamente. Eu estava completamente perdida, sem entender nada do que estava acontecendo, mas o segui. No corredor, ele parou, ainda agitado. Senhorita, o que eu disse sobre não mexer nas cobertas? Respondi que não tinha tocado em nada, que o lençol simplesmente tinha caído sozinho. Pensei em contar o que tinha visto no espelho, mas ao notar o nervosismo dele, temi que achasse que eu estava inventando ou enlouquecendo. Então ele me lançou outra pergunta. Você ouviu uma risada na casa há pouco? Confirmei que sim e estava prestes a dizer que tinha achado que fosse ele. Mas naquele momento, tudo começou a fazer sentido. O mordomo voltou ao quarto, recolheu os baldes e os utensílios que eu usara para a limpeza, saiu, fechou a porta à chave e me conduziu até o pátio. Ele estava claramente abalado. Aquela risada que você ouviu, ele começou. Não fui eu. Foi de um dos antigos donos desta casa, alguém que viveu aqui há muitos anos. Assim que percebi, corri até o quarto. Quando cheguei e vi o espelho descoberto, soube o que tinha acontecido. Me desculpe, eu sei que você não fez nada de propósito. Eu já estava apavorada, minha mente girava com tudo o que tinha acontecido. O reflexo no espelho, a água vermelha, o som de algo se movendo. Antes que eu pudesse processar, ele continuou. Essa comadre sua, a senhora Flor, ela não lhe contou nada sobre este quarto ou o motivo de você ter vindo aqui hoje? Neguei com a cabeça e ele explicou. Não se preocupe, vou lhe contar o que está acontecendo. Você terminou o que precisava fazer hoje, mas talvez sua amiga Flor não tenha lhe dito nada porque conhece esta família há muito tempo. Não me surpreende que ela tenha guardado o segredo, porque isso é um assunto delicado. Há anos, algo muito complicado aconteceu aqui, e a família pediu que não se comentasse sobre isso. Vou lhe dizer algo, e quando puder, pergunte à sua comadre. Ela confirmará que não estou mentindo. Respirei fundo, tentando me preparar para o que viria. Ele prosseguiu. Antes de a família deixar de morar nesta casa, eles viviam aqui com o pai. A risada que você ouviu agora há pouco era dele. Muitos anos atrás, esse homem passou por tempos difíceis. Problemas financeiros, conflitos no trabalho, desavenças com a família, com a esposa. E bom, não cabe a nós julgar ninguém. Mas um dia, ele pegou uma arma que tinha guardada e naquele quarto em que você estava, tirou a própria vida. Acho que você consegue imaginar o estado em que as paredes ficaram. Ele fez uma pausa breve antes de concluir. Foi ali, naquele exato ponto, que encontraram o corpo. Ele estava sentado numa cadeira, encostado na parede. E por mais inacreditável que pareça, essas manchas que você limpou hoje voltam a aparecer de tempos em tempos exatamente naquele lugar.
A família já não mora mais aqui. Eles não têm coragem de vender a casa, mas também não conseguem voltar a viver nela. O espelho, em particular, nunca saiu desse quarto. Ele viu o que aconteceu com o antigo dono e por isso temos de mantê-lo coberto. Sempre que escutamos aquela risada, sabemos que, de alguma forma, o lençol caiu. Não entra vento algum ali, mas sem explicação, o pano acaba no chão. Temos de cobri-lo de novo, sempre sem olhar para o reflexo. A senhora, dona da casa, nunca quis se desfazer do espelho, mas também nunca mais quis viver aqui. Ela até se casou novamente e não quer mais saber deste lugar. Ele continuou: o homem que morreu aqui nunca descansou. E sinceramente não acho que ele vá descansar. Há quem diga que as pessoas que acabam com a própria vida não encontram paz, que Deus as rejeita e tudo mais. Não sei se acredito nisso, mas o que sei é que ele ainda está por aqui. Sai daquele quarto de vez em quando. Hoje em dia já não sinto tanto medo, pois nunca fico na casa à noite. Mas sempre que ouço aquela risada distante, corro para cobrir o espelho. E faço isso sem olhar. Eu não sabia o que responder. Tudo parecia tão absurdo, mas ao mesmo tempo não podia ignorar o que tinha visto e sentido. Apenas queria sair dali. Fomos até o hall de entrada, e enquanto ele me pagava e agradecia por eu ter vindo, ouvimos um som vindo do andar de cima. Ambos olhamos para cima, alarmados. Era como se alguém estivesse batendo na porta do quarto. Não eram golpes fortes, mas soavam insistentes, como se tentassem abri-la. Peguei o dinheiro e saí sem hesitar. Ele me liberou para ir imediatamente, talvez para evitar que eu me assustasse ainda mais. Assim que cheguei em casa, liguei para minha amiga, querendo explicações. Perguntei por que ela não tinha me alertado sobre o lugar. Ela confessou que não queria me amedrontar e achou que tudo o que eu teria de fazer era limpar aquelas manchas, que já não eram nada normais. Mas ela garantiu que não esperava que acontecesse nada além disso. Na ligação, ela confirmou tudo o que o mordomo havia contado. Disse que era verdade, que a família enfrentava esse ciclo há anos. O espelho parecia ser um tipo de portal para as lembranças daquele homem. A cada certo período, tudo recomeçava. Segundo ela, as manchas voltavam, a risada era ouvida e, em alguns casos, até mesmo as batidas na porta podiam ser ouvidas. Era como se aquele pai de família, preso no mesmo instante de sua vida, repetisse o final trágico inúmeras vezes. Alguns eventos parecem ficar presos no tempo, girando em um ciclo contínuo. É fácil pensar que só as pessoas que já partiram poderiam causar essas manifestações. Mas, muitas vezes, objetos físicos, como o espelho nesse caso, também podem se tornar parte de um padrão inexplicável. E você, já presenciou algo parecido? Acredita que esses eventos são um eco do passado, algo ligado ao paranormal, ou simplesmente uma coincidência que desafia explicações? Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. A estrada que cortava o caminho até o centro parecia um corredor sombrio, envolto por um céu apagado, sem sequer um brilho no alto. O ronco contínuo do motor e o sussurrar do vento que escapava pelas frestas das janelas quebradas do caminhão eram minha única companhia. Já passava da meia-noite e eu precisava entregar uma carga de frutas no mercado de Toluca antes que o dia clareasse. Embora tivesse percorrido aquele trajeto inúmeras vezes, algo naquela noite parecia fora do comum. Não sei explicar direito, mas desde que deixei o último posto de combustível, a sensação de estar sendo seguido não me abandonava. A princípio era apenas um pressentimento incômodo, como se algo estivesse à espreita, logo além do alcance dos meus olhos. Mas então, depois de muito desconforto e nervosismo, eu percebi uma luz. Era minúscula no início, uma pequena fagulha lá no horizonte. Por um instante, imaginei que fosse um avião ou talvez um helicóptero, mas os movimentos não faziam o menor sentido. A luz pairava em linha reta e, subitamente, fazia curvas impossíveis, como se alguém a pilotasse sem controle, quase como um drone com defeito. Foi essa a explicação que me convencia a aceitar, já que nada naquilo parecia natural.
Resolvi pisar um pouco mais no acelerador, tentando ignorar o fenômeno. Contudo, a luz continuava ali, na minha lateral direita, avançando pelos campos escuros como se quisesse me acompanhar. Me forcei a acreditar que fosse apenas algum agricultor utilizando um drone para monitorar suas terras, mas a ideia de alguém estar tão longe de qualquer civilização àquela hora da madrugada simplesmente não fazia sentido. A inquietação começou a pesar no meu peito e liguei o rádio na esperança de afastar os pensamentos ruins. No entanto, só ouvi o som vazio da estática, e isso fez minha pele arrepiar. Aquele silêncio elétrico era algo que nunca havia acontecido nas centenas de vezes que passei por ali. Foi então que a luz mudou de cor. De um branco opaco se transformou em um amarelo intenso, quase como uma chama vibrante, e começou a se aproximar. A cada reflexo nos espelhos do caminhão, eu via a luz saltar de um lado para o outro, brincando comigo como um predador brinca com sua presa. O suor frio escorreu pelas minhas costas enquanto eu respirava com dificuldade, os dedos cravados no volante. Pensei em parar o caminhão, mas algo profundo dentro de mim implorava para que eu não fizesse isso. De repente, a luz deixou os campos e se posicionou diretamente na minha frente, no meio da rodovia, a uns 100 metros de distância. Reduzi a velocidade tentando me manter calmo e finalmente consegui enxergar a forma por trás do brilho. Uma esfera perfeitamente arredondada, flutuando a poucos metros do chão. A superfície parecia pulsar, quase como se estivesse viva. O que me deixou sem fôlego, no entanto, foram as sombras que se moviam dentro dela. Não consigo descrever bem, mas pareciam figuras humanoides, como silhuetas nebulosas que me encaravam de dentro daquela esfera cercada por luzes azuis oscilantes. O caminhão inteiro começou a tremer. O motor parecia lutar para continuar funcionando, enquanto as luzes do painel piscavam até apagarem por completo. Em questão de segundos, fiquei envolto na escuridão com apenas a esfera brilhando à minha frente. Foi quando ouvi um som estranho, algo que não vinha nem do motor nem do vento lá fora. Era um zumbido grave, denso, que lembrava o barulho de um enxame, mas com uma profundidade que fazia minha cabeça latejar. Tapei os ouvidos, tentando abafar o ruído insuportável, mas era inútil. Aquele som parecia invadir cada canto da minha mente, como se quisesse rasgar meus pensamentos. Quando achei que não aguentaria mais, a luz desapareceu de repente. Não houve transição, nem um afastamento gradual. Foi como se alguém desligasse um interruptor, mergulhando tudo em uma escuridão silenciosa. O motor voltou a funcionar de forma brusca e as luzes do caminhão piscaram até estabilizar. Minhas mãos tremiam no volante e eu sequer me atrevia a mover um músculo. O que tinha acabado de presenciar era inexplicável, mas sabia que estava longe de ser algo comum. Respirei fundo, apertei o acelerador e continuei, rezando para que aquilo não acontecesse de novo. No entanto, lá no fundo sentia que aquilo ainda não tinha terminado. Depois daquela noite, nada mais parecia normal. Dirigi até o destino com os nervos à flor da pele, constantemente verificando os espelhos retrovisores, como se esperasse ver as luzes surgirem outra vez. Mas nada aconteceu. Quando finalmente descarreguei a carga, tentei me concentrar no trabalho, forçando-me a ignorar a sensação inquietante de que algo continuava errado. Era um sentimento persistente, quase físico, como se alguém estivesse me observando, escondido em um lugar onde eu não podia ver. Essa presença silenciosa me acompanhou até o motel, onde decidi descansar antes de encarar o caminho de volta. No estacionamento, enquanto fechava o caminhão e lavava o rosto, percebi algo estranho no para-brisa. Havia pequenas marcas, círculos precisos e perfeitamente delineados, como se tivessem sido desenhados com algum tipo de ferramenta sofisticada. Com o coração batendo acelerado, me aproximei para analisar melhor. Passei os dedos sobre as marcas, mas elas não tinham textura, como se estivessem incrustadas no vidro de uma forma impossível de remover. Aqueles círculos tinham um padrão, quase como um desenho intencional, mas o significado me escapava. Que diabos é isso? Murmurei para mim mesmo sem saber o que pensar. Tentei racionalizar, imaginando que fosse algum efeito do clima, ou até mesmo uma brincadeira de mau gosto. Mas, por mais que me esforçasse, não conseguia afastar a sensação de que algo muito fora do comum estava acontecendo. Peguei um pano úmido para limpar o para-brisa
mas as marcas não desapareceram. Frustrado, decidi ignorar e fui para o quarto. Liguei a televisão, deixando o volume alto na esperança de afastar os pensamentos perturbadores. Apesar disso, minha noite foi péssima, repleta de sonhos confusos, nos quais luzes e formas indecifráveis me perseguiam. Na manhã seguinte, peguei a estrada novamente, mas me sentia fisicamente mal. Era como se tivesse febre, e a ansiedade era insuportável. Tudo o que eu queria era colocar um ponto final naquela sequência de acontecimentos absurdos. Ainda assim, a sensação de estar sendo seguido permanecia. Não importava o quanto olhasse pelo espelho, não havia nada ali, mas o desconforto persistia. Até o som do motor parecia diferente, como se estivesse sob algum tipo de tensão invisível, carregando um peso que eu não conseguia enxergar. A situação piorou quando fiz uma parada em uma área de descanso deserta. Desci do caminhão para esticar o corpo e acender um cigarro, mas algo no chão próximo chamou minha atenção. Pegadas. Não eram marcas de pneus ou de botas, eram algo completamente diferente. As marcas tinham um formato alongado, com sulcos profundos e algo que lembrava dedos espalhados. A respiração ficou rápida enquanto eu seguia o rastro com os olhos. As pegadas cercavam o caminhão e se estendiam em direção a uma mata próxima, desaparecendo entre as árvores. Não consegui resistir a seguir aquelas pegadas. Era dia, e a luz do sol me dava uma falsa coragem para me aventurar pelo matagal. Cada passo que eu dava parecia uma mistura de bravura e imprudência, como se algo maior do que eu estivesse me empurrando para frente. Sabia que deveria deixar aquilo para lá, mas a sensação de estar sendo vigiado por algo invisível era incontrolável. A floresta estava envolta em um silêncio incomum. Nenhum grilo, nenhum canto de pássaro. Apenas o som seco dos galhos estalando sob minhas botas acompanhava minha caminhada. As marcas continuavam adiante e logo percebi que havia mais estranheza ao meu redor. Algumas áreas da vegetação estavam queimadas, manchas escuras espalhadas no chão, como se um calor intenso tivesse passado por ali. Então, no meio de um pequeno clareiro escondido entre as árvores, eu vi. Era algo que não pertencia a este mundo. Uma estrutura metálica de tamanho modesto, mas com uma presença impressionante. Ela flutuava alguns centímetros acima do solo, e sua superfície brilhava com um tom suave, pulsante, quase como se tivesse vida própria. Não produzia som algum, mas o ar ao redor parecia mais denso, quase sufocante. Meu coração parecia querer escapar do peito. Uma parte de mim gritava para correr de volta ao caminhão, mas minhas pernas não se mexiam. A curiosidade me mantinha preso ali, observando. Segurando a lanterna que tremia em minhas mãos, fui me aproximando lentamente. Foi então que notei algo ainda mais inquietante. No chão, ao redor do objeto, símbolos estavam gravados. Eram semelhantes aos que eu tinha visto no para-brisa do caminhão, mas muito maiores, com traços intrincados e padrões mais complexos. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, a estrutura emitiu um zumbido baixo, seguido por uma luz intensa que me forçou a fechar os olhos. Um calor estranho percorreu minha pele, como se eu estivesse sendo analisado. Quando finalmente abri os olhos, a estrutura havia desaparecido. O clareiro estava vazio, restando apenas as marcas no solo e um silêncio que parecia pressionar meus ouvidos. Um som repentino atrás de mim me fez virar com um pulo. Era como o ruído de um balão esvaziando, mas não havia nada ali. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Corri para fora da floresta sem olhar para trás. Quando cheguei ao caminhão, liguei o motor o mais rápido que pude e não parei até alcançar a próxima cidade. Naquela noite, enquanto olhava para os símbolos no para-brisa e repassava mentalmente o que tinha visto no matagal, cheguei a uma conclusão inevitável. Algo me seguia. Algo que não fazia parte deste mundo e que, por algum motivo, tinha voltado sua atenção para mim. O mais assustador era não saber se aquilo apareceria de novo ou se me encontraria primeiro. Os dias que se seguiram não trouxeram alívio. Era como se minha vida tivesse se transformado em uma espera contínua, um estado de alerta constante, como se algo pudesse acontecer a qualquer momento. Mesmo tentando seguir minha rotina como caminhoneiro, tudo parecia diferente, fora de lugar. A estrada parecia mais pesada, os sons mais altos e os silêncios mais profundos. Até os postos onde eu sempre parava
que antes me davam uma sensação de segurança, agora me enchiam de desconforto. Em uma dessas noites, enquanto dirigia em direção ao norte, rumo a São Luís, a familiar sensação de pressão voltou. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso, como se alguém estivesse segurando a respiração ao meu lado. Olhei para os espelhos, mas desta vez não havia luzes. Mesmo assim, algo no ambiente parecia errado, deslocado. Liguei o rádio na tentativa de espantar a ansiedade, mas só encontrei estática. O zumbido contínuo invadia minha mente, como se quisesse espalhar minha inquietação ainda mais fundo. Foi então que percebi que não estava mais sozinho. Um reflexo tênue no retrovisor capturou minha atenção. Não era a luz frenética que eu havia visto antes, mas algo mais sutil, quase delicado. Um brilho fraco, como se um fogo distante tremulasse sem chamas visíveis. Tentei ignorar, convencido de que era apenas minha mente exausta me pregando peças. Mas, à medida que avançava, ficou claro que aquele brilho não era aleatório. Ele parecia acompanhar meu trajeto, movendo-se entre as sombras das árvores, surgindo e desaparecendo como se estivesse brincando comigo. Mesmo com o coração acelerado, algo me dizia para não parar. Mudei minha rota, pegando uma estrada de terra pouco usada, que levava a um vilarejo onde eu esperava encontrar refúgio. Lá, havia um posto de gasolina e um pequeno restaurante. Mas enquanto prosseguia, o ambiente começou a mudar de maneira sutil e inquietante. As árvores pareciam crescer, suas copas fechando o céu acima de mim, e as sombras ao redor se tornavam mais densas, quase sólidas. O motor do caminhão começou a engasgar, como se lutasse contra algo invisível. Eu sabia que ele não aguentaria muito tempo, e então, finalmente, ele parou. Fiquei preso ali, cercado por uma escuridão que parecia ter vontade própria, quase palpável. Saí do caminhão tentando controlar o medo que fazia meu peito latejar e levantei o capô. À primeira vista, tudo parecia normal, mas o cheiro... Um odor forte e desconcertante tomou o ar, uma mistura de metal e algo queimado que eu não conseguia identificar. Era como se plástico derretido tivesse sido combinado com ferro quente, criando um aroma enjoativo e antinatural. Foi então que notei o entalhe na porta do passageiro. Não era um arranhão qualquer, nem um dano acidental. Era um símbolo, um círculo atravessado por curvas que se uniam em uma forma que lembrava um olho estilizado. Toquei o entalhe com os dedos trêmulos e senti um calor estranho, quase vivo, irradiando da marca como se tivesse acabado de ser gravada. Antes que pudesse processar aquilo, um som de passos me arrancou do transe. Eles eram lentos, firmes, e vinham de dentro da floresta. Apontei minha lanterna para a direção do barulho, mas não vi nada. Mesmo assim, os passos continuavam girando ao meu redor como se alguma coisa estivesse me cercando. O ar ficou cortante, frio o suficiente para que eu tremesse até os ossos. E então, um sussurro, quase imperceptível, mas cheio de um peso que me congelou por dentro. Tudo ao meu redor parecia diferente. A estrada que eu conhecia tinha sumido, e eu estava em um lugar que não reconhecia. Uma clareira envolta por árvores gigantescas, cujas copas se uniam em um teto escuro e sufocante. No centro daquele espaço, uma luz brilhava no céu. Ela pulsava, como um coração colossal, e parecia focada exclusivamente em mim, me expondo como presa sob o olhar de um predador. Foi nesse momento que algo emergiu da escuridão. Deslizava entre as árvores com movimentos fluidos e irreais, como se o chão não existisse. Era alto, quase desproporcional, e seus membros longos e finos pareciam desafiadores à lógica do corpo. A pele era cinza e opaca, como cinzas molhadas, e os olhos, aqueles olhos eram abismos, negros como o nada, mas de alguma forma refletiam tudo o que eu temia, como se tivessem mergulhado nas partes mais sombrias da minha alma e trouxessem tudo à tona. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Tentei me mexer, mas era como se minhas próprias vontades tivessem sido arrancadas de mim. O ser inclinou levemente a cabeça, me observando, quase com curiosidade. Cada detalhe dele gritava que não era humano. Não emitia som, mas então, de forma inexplicável, eu senti sua presença em minha mente. Não consigo descrever como foi, mas era como se invadisse pensamentos que eu nem sabia que tinha, desvendando tudo o que sou. Não ouvi palavras, mas imagens e sensações invadiram minha mente.
Pensamentos que não eram meus se instalaram como se fossem inseridos à força, dominando minha consciência. A dor era insuportável, uma pressão que parecia esmagar cada fibra do meu ser. Num esforço desesperado, gritei e de algum modo rompi aquela conexão. Cambaleando, recuei. Meu corpo assumiu o controle e eu corri. Não sabia para onde, não fazia diferença. Só precisava fugir. As árvores ao meu redor pareciam ganhar vida. Seus galhos retorcidos se estendiam como se tentassem me segurar. Atrás de mim, o zumbido se intensificava. Um som agudo que atravessava meus pensamentos como uma lâmina. Figuras esguias surgiam e desapareciam entre as sombras, rodeando-me. Meus pulmões ardiam, e cada passo era um ato de desespero, afastando-me de qualquer possibilidade de retorno. Quando finalmente parei, estava na beira de um desfiladeiro. Abaixo de mim, havia apenas um vazio negro, profundo e infinito. Não conseguia ver o fundo. O zumbido agora era ensurdecedor, e as criaturas se aproximavam cada vez mais perto. Sem outra saída, gritei com tudo o que restava dentro de mim e saltei no abismo. A queda parecia interminável. Durante alguns instantes, acreditei que meu fim estava próximo, que logo sentiria o impacto e tudo acabaria. Mas isso nunca aconteceu. Era como se eu estivesse caindo em um vazio sem fim, cercado pela escuridão, até que ela finalmente me engoliu por completo. Quando acordei, dei um pulo no banco do caminhão. O motor estava funcionando normalmente, ronronando de forma suave, e a estrada familiar se estendia diante de mim. Por um instante, pensei que tudo não passara de um pesadelo, mas meu corpo dizia o contrário. Cada músculo doía, como se eu tivesse corrido por horas e caído de uma altura absurda. Olhei para o relógio no painel. Marcava 3h15 da manhã, o mesmo horário em que tudo havia começado. Algo, porém, não fazia sentido. Meu GPS estava inoperante e o rádio só emitia estática. Sacudi a cabeça, tentando afastar os pensamentos, e decidi continuar meu caminho até o destino. Quando finalmente cheguei, os olhares assustados dos trabalhadores me deixaram ainda mais inquieto. "Onde você esteve, Samuel?" perguntou o encarregado, pálido e incrédulo. "Do que você está falando?" respondi, ainda tentando entender o que se passava. Eles explicaram que eu estava desaparecido havia uma semana. A carga nunca chegou e ninguém tinha notícias minhas. Para eles, eu tinha sido vítima de um assalto ou algo pior. Meu sangue gelou. Para mim, só haviam se passado algumas horas. Mas o calendário e as expressões daqueles homens não mentiam. Naquela mesma noite, pedi demissão. Voltei para casa e me tranquei, incapaz de encarar o mundo lá fora. Por dias, tentei juntar os pedaços de tudo o que aconteceu, mas não conseguia. Os fragmentos de memória vinham em flashes. Luzes, aquelas criaturas, o zumbido que parecia tatuado no fundo da minha mente. Ainda hoje não me sinto realmente seguro. Às vezes, o zumbido volta. Começa baixo, quase imperceptível, mas logo preenche cada canto da casa. À noite, vejo sombras altas e magras se movendo pelo jardim, desaparecendo antes que eu possa encará-las por completo. O reflexo daqueles olhos negros surge em espelhos, nas janelas e até nos sonhos que eu não consigo evitar. Sei que não acabou. Sinto isso no ar, na forma como as sombras parecem mais compridas do que deveriam, nas noites em que não consigo dormir. Estou esperando o momento em que eles voltarão, porque sei que vão voltar. Essas entidades, seja lá de onde vêm, não esquecem. Quando te marcam, é por um motivo. E eu sou a prova disso. Talvez quando vocês ouvirem este relato, eu já não esteja mais aqui. Desde pequenos, aprendemos que algumas heranças são invisíveis. Não vêm em testamentos, não são feitas de bens materiais, mas moldam nosso destino com a mesma força. E se não tivermos escolha? Se antes mesmo de entendermos quem somos, um caminho já estiver traçado? Algumas pessoas carregam sobre os ombros o peso da história de suas famílias. Para elas, fugir nunca é simples, porque por mais que tentem, o passado sempre encontra um jeito de chamá-las de volta. Boa noite, Dom. Sempre achei que minha vida já estava escrita antes mesmo de eu nascer. Mas foi só quando tentei escapar dela que entendi o verdadeiro preço de uma escolha. Desde o instante em que nasci, não tive escolha sobre o rumo que minha vida tomaria. Tudo já estava escrito. Meu nome, Ramiro Salazar,
carrega consigo uma herança que começou muito antes de eu existir. Meus avós, Emiliano e Dona Vânia, eram figuras de enorme respeito em nossa comunidade, conhecidos como curandeiros e guias espirituais. Meu pai, Benjamin, destacou-se ainda mais. O povo o chamava de o Santo do Povo, pela precisão de seu trabalho espiritual que nunca falhava. Nossa casa era simples, mas carregava uma energia que só fui compreender muito tempo depois. Nos fundos, havia um altar, um espaço envolto em mistério e fé. Suas paredes estavam decoradas com símbolos e figuras que, para mim, quando criança, eram apenas rabiscos sem sentido. Mais tarde, porém, entendi que eram a base de tudo o que éramos. O ar do lugar era sempre preenchido pelo cheiro de copal queimado e ervas frescas, uma fragrância que impregnava nossas roupas, um lembrete constante da nossa essência. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas ou jogavam futebol, eu passava horas em silêncio observando as pessoas que buscavam o altar. Elas chegavam carregadas de angústias, muitas vezes com lágrimas nos olhos, e partiam transformadas. Algumas aliviadas, outras com uma paz que parecia impossível de explicar. Minha avó dizia que tudo aquilo era obra da graça dos santos, mas eu não compreendia. Para mim, não passava de uma curiosidade. Em uma tarde, enquanto preparávamos uma oferenda, ela me encarou com um olhar intenso e com a voz calma, mas firme, declarou: "Você tem o dom, Ramiro. Os santos irão chamá-lo e você não poderá recusar." Essas palavras me deixaram paralisado. Eu não queria seguir os passos do meu pai. Não era falta de admiração, mas o medo me dominava. Medo de errar, de carregar aquele fardo silencioso. Minha primeira experiência inexplicável aconteceu aos 11 anos. Era uma noite de celebração no altar. Os tambores vibravam tão intensamente que parecia que meu peito os acompanhava. O som dos cânticos misturava-se à fumaça do copal, tornando o ambiente denso, como se o ar estivesse carregado de algo impossível de definir. Eu estava ajudando meu pai quando, de repente, senti um peso sobre os ombros. Minhas pernas fraquejaram e caí de joelhos. Não era dor, era como se tudo ao meu redor desaparecesse. Quando voltei a mim, todos me encaravam de um jeito diferente. Havia surpresa em alguns olhares, reverência em outros. Meu pai, com a expressão séria de sempre, colocou a mão sobre meu ombro e comentou que eu havia recebido São Tiago, o padroeiro do povoado. Foi naquele momento que compreendi o que significava ter o dom. Na tradição da minha família, ser cavalo significava permitir que entidades espirituais usassem seu corpo para realizar seus desígnios. Minha voz mudava, minhas mãos tremiam, e minha mente era transportada para um lugar indescritível. A partir daquele dia, deixei de ser apenas o filho de Benjamin. Eu também me tornara parte dessa história. Apesar de perceber o orgulho nos olhos do meu pai e da minha avó, havia uma parte de mim que se revoltava. O que para eles era uma dádiva, para mim parecia um peso que eu nunca havia pedido para carregar. Com o passar dos anos, iniciei meu aprendizado. Meu pai me ensinou cada oração, os rituais e a importância de cada elemento. As velas, as flores, as bebidas, tudo tinha um propósito específico. Aos 15 anos, já conduzia pequenos trabalhos. Cada entidade transformava o ambiente de uma forma única. Com Santa Ana, o espaço ficava leve e quase alegre. Já com São Baltazar, meu corpo parecia esmagado por um fardo invisível. Quando completei 18 anos, meu nome começou a se espalhar. Pessoas de outros lugares começaram a vir em busca de ajuda no altar. Algumas traziam problemas sinceros, outras, desejos obscuros que me deixavam desconfortável. Segui fielmente o que meu pai me ensinara, respeito e dedicação acima de tudo. Até que um dia, tudo mudou. Era uma tarde abafada quando uma mulher apareceu. Desde o início, ela parecia diferente. Estava bem vestida, exalava um perfume caro, mas o que mais chamava a atenção era o olhar. Vazio, frio, como se não houvesse vida dentro dela. Sem rodeios, pediu que eu realizasse um trabalho de amarração. Ela queria um homem casado. Aquilo contrariava tudo o que meu pai me ensinara. "Não fazemos esse tipo de trabalho aqui", respondi, tentando manter a compostura. Sem se abalar, ela retirou um maço de dinheiro que eu nunca imaginaria ver em toda a minha vida. A proposta era suficiente para transformar a nossa realidade. Meu pai sempre dizia que a fé e a honestidade não tinham preço.
Mas naquele instante eu fraquejei. Algo no olhar daquela mulher me desarmou por completo. Não sei como ou porquê, mas acabei aceitando. Pedi os materiais necessários e ela deixou o dinheiro sobre a mesa antes de sair. Assim que ficou sozinha, nossa casa, antes repleta de energia vibrante, mergulhou em um silêncio que gelou minha alma. Comecei os preparativos nos dias seguintes. Velas vermelhas, oferendas, rezas. Tudo precisava estar impecável. Mas desde o início, tudo parecia fora de lugar. O altar parecia rejeitar cada gesto meu. As velas mal se acendiam e o ar ao redor se tornava pesado, sufocante. Por várias noites tentei chamar as entidades, mas nenhuma delas respondeu. Quando a mulher retornou impaciente, não soube o que dizer. Preciso de mais tempo, murmurei buscando acalmá-la. Ela respondeu com uma risada seca que permaneceu ecoando na minha cabeça por muito tempo depois de sua partida. Naquela noite, o silêncio do altar foi interrompido por ruídos estranhos, quase impossíveis de descrever. O chão parecia vibrar e eu sentia algo invisível me observando. Foi naquele momento que percebi. Havia ultrapassado um limite que nunca deveria ter cruzado. Pela primeira vez, senti um medo verdadeiro. O altar, antes um refúgio sagrado, agora parecia distante e hostil. As velas queimavam fracas, quase apagadas, e os símbolos que desenhei no chão pareciam distorcidos, como se alguém os tivesse modificado. Tentei ignorar essa sensação, me convencendo de que era apenas imaginação. Mas, no fundo, sabia que algo estava terrivelmente errado. Quando a mulher voltou pela terceira vez, sua presença estava ainda mais opressiva. O rosto dela estava marcado pela tensão, e seu olhar parecia cortar como uma lâmina qualquer desculpa que eu tentasse oferecer. Expliquei que fiz tudo o que sabia, mas que os santos simplesmente não respondiam. O sorriso frio e irônico que surgiu em seus lábios deixava claro que minha hesitação não seria mais tolerada. Resolva isso logo, ou eu mesma darei um jeito, ela disse antes de sair, deixando atrás de si um perfume amargo que parecia grudar na minha pele e virar meu estômago do avesso. Naquela noite resolvi tentar novamente. Preparei tudo com um cuidado ainda maior. Organizei as velas, espalhei o copal, posicionei as oferendas e marquei os pontos com precisão. Cada detalhe foi revisado, nada deixado ao acaso. Usei toda a força da minha voz para invocar as entidades, mas o altar permaneceu em silêncio. Nenhum sinal, nenhuma presença. O silêncio era tão pesado que parecia um som ensurdecedor pressionando meus ouvidos. Enquanto me ajoelhava diante do altar, um ruído atrás de mim me fez virar abruptamente. O ar estava parado, mas algo nas sombras parecia se mover. Um calafrio subiu por minha espinha. Pela primeira vez, me perguntei se o que eu fazia era realmente seguro. Meu pai costumava dizer que a fé trazia a proteção dos santos, mas naquele momento, essa proteção parecia ter desaparecido. No quarto dia, o inesperado aconteceu. Já era meia-noite quando fui despertado por um som abafado vindo do altar. Peguei uma lanterna e caminhei com cautela até o quintal. Ao chegar, fiquei sem reação. Os pontos que eu havia desenhado estavam borrados, como se algo os tivesse pisoteado. As velas, que eu tinha apagado anteriormente, estavam novamente acesas, mas as chamas eram azuladas, fracas e não irradiavam calor. Parei paralisado enquanto sentia uma presença invisível ao meu redor. Algo estava lá, disso eu tinha certeza, mesmo que meus olhos não pudessem ver. Dentro de mim, uma voz repetia as palavras do meu pai. Se algo sair errado, a culpa será sua, não dos santos. Mas era tarde demais para voltar atrás. Naquela mesma noite tive um sonho que parecia mais real do que qualquer coisa que eu já havia vivido. Estava no altar, cercado por sombras que sussurravam meu nome em tons baixos, quase inumanos. Senti mãos invisíveis me puxando, arrastando-me em direção a um lugar escuro e desconhecido. Acordei em um sobressalto, tomado pela urgência de conversar com meu pai. Não esperava que ele resolvesse o problema, mas precisava saber se ele já havia enfrentado algo parecido. Encontrei-o no altar, com a expressão séria de sempre. Relatei cada detalhe do que vinha acontecendo, mas ele mal levantou os olhos. Quando terminei, ele colocou a xícara de café na mesa e, sem emoção, declarou: "Você ultrapassou um limite. Agora o peso será todo seu."
As palavras dele me atingiram como um soco. Esperei por algum tipo de consolo, mas ele apenas se levantou e foi embora, sem dizer mais nada. Aquele desprezo machucou mais do que qualquer repreensão. Fiquei ali no altar, sentindo que tudo à minha volta estava desmoronando. Naquela noite, os ruídos voltaram mais intensos do que nunca. Sombras dançavam pelos corredores, e a sensação de ser observado não me dava descanso. Os dias seguintes foram ainda piores. Os clientes antes respeitosos começaram a retornar irritados. Muitos reclamavam que os trabalhos que eu havia feito não deram certo e que suas vidas estavam piores. Alguns exigiam que eu desfizesse o que tinha sido feito, como se eu tivesse controle de algo que já escapava completamente das minhas mãos. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um estrondo vindo do altar. Corri até lá e me deparei com as velas novamente acesas e o chão repleto de marcas que eu nunca havia visto antes. Parecia que algo invisível estava me provocando, mostrando que eu havia perdido qualquer domínio sobre a situação. Quando pensei que não aguentaria mais, um homem apareceu no altar. Ele era desconhecido, vestia roupas simples e carregava uma pequena Bíblia. Disse que Deus o havia enviado para me alertar de que algo sombrio estava me seguindo. Suas palavras no início me irritaram profundamente. Aqui não precisamos de sermões, respondi tentando afastá-lo. O olhar do homem parecia atravessar minhas defesas, como se soubesse de algo que eu tentava ignorar. Suas palavras ecoaram dentro de mim naquela noite. Eles querem a sua vida, mas Deus quer te dar uma chance. Por mais que eu tentasse esquecer, cada som estranho pela casa e cada sombra em movimento me faziam questionar tudo. A realidade era inescapável. Eu estava perdendo o controle. Os santos não me respondiam, os clientes me evitavam, e minha própria família começava a me olhar com desapontamento. A solidão e a escuridão ao meu redor pareciam crescer sem parar. Depois da visita do homem com a Bíblia, os dias que se seguiram foram intermináveis. Tudo no altar dava errado. As entidades permaneciam em silêncio, as velas apagavam misteriosamente, e aquela sensação de estar sendo observado tornou-se um peso insuportável. Não sabia como desistir, mesmo quando o pensamento se tornava constante. Eu havia cruzado um limite que não compreendia, e as consequências agora estavam em minhas mãos. Numa noite qualquer, enquanto tentava dormir, um som seco e repetitivo no quintal me acordou. Era como se algo pesado estivesse batendo contra o chão. Peguei minha lanterna, apesar do coração disparado, e segui até o altar. Quando cheguei, senti o sangue gelar. Os pontos que eu havia traçado estavam desfeitos, bagunçados como se alguém os tivesse pisado repetidamente. As velas, que eu apagara horas antes, tremeluziam com uma chama instável, como se o próprio ar vibrasse ao redor. O medo me travou. Sentia algo me observando nas sombras, uma presença pesada e gélida que fazia meu corpo inteiro parecer insignificante. Meu instinto foi recuar. Voltei devagar para o quarto, fechei a porta e passei a noite em claro, estremecendo a cada ruído, convencido de que algo estava me perseguindo. No desespero, decidi tentar um último ritual. Era minha tentativa de restaurar o equilíbrio e provar a mim mesmo que ainda tinha algum controle sobre a situação. Organizei cada detalhe com uma precisão obsessiva, mas mais uma vez, tudo falhou. Chamei as entidades com toda a força da minha voz, mas o altar permaneceu vazio. O silêncio parecia zombar de mim, mais assustador que qualquer som que eu pudesse imaginar. Nos dias seguintes, os acontecimentos fugiram ao que eu entendia como realidade. Objetos mudavam de lugar sozinhos, luzes piscavam sem explicação, e o ar dentro da casa ficava gelado de repente, mesmo sob o calor intenso do lado de fora. Cada noite era um pesadelo maior que o anterior. As batidas no altar tornaram-se mais altas e constantes. As sombras pareciam mais rápidas e vivas. E aquela sensação de estar sendo observado passou a me seguir até fora de casa. Em uma noite, no limite da exaustão, algo aconteceu que superou todos os horrores anteriores. Enquanto tentava adormecer, senti algo encostar em mim. Abri os olhos e vi uma figura escura aos pés da minha cama. Alta, com um contorno humanoide, mas inegavelmente antinatural. Permanecia imóvel, mas eu sabia que me observava. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Meu corpo não se movia, como se eu estivesse paralisado. Em desespero, fechei os olhos e comecei a rezar, algo que não fazia há anos.
Quando consegui me mexer novamente, a figura havia desaparecido, mas o medo continuava lá, tão sólido quanto as sombras que agora pareciam fazer parte da minha própria essência. Foi nesse instante que percebi que enfrentar aquilo sozinho seria impossível. Embora a sensação de fracasso me esmagasse, decidi buscar novamente o homem da Bíblia. Não havia outro caminho. No dia seguinte, fui à igreja onde o tinha encontrado pela primeira vez. A porta estava aberta e de dentro ecoavam cânticos serenos. Ao entrar, meus passos eram pesados, como se algo invisível tentasse me segurar. Assim que o homem me viu, interrompeu suas orações e caminhou em minha direção. Antes mesmo que eu pudesse dizer algo, ele colocou a mão no meu ombro e começou a orar em voz alta. Um calor percorreu meu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Não consegui segurar o choro, um choro que parecia surgir de um lugar que eu nem sabia que existia. As palavras dele eram firmes, mas eu mal podia entendê-las. Só sentia o peso que carregava se dissipar pouco a pouco. Quando terminou, ele me encarou profundamente e disse: "A luta não acabou, mas você não está mais sozinho." Saí da igreja com uma leveza que não sentia há anos, mas também com um medo latente do que ainda poderia acontecer. Sabia que o que enfrentava não desapareceria tão facilmente. Ao voltar para casa, algo parecia diferente. O altar permanecia no mesmo lugar, mas o ar ao seu redor estava denso, quase sufocante. Naquele momento, decidi que precisava fazer uma escolha definitiva. Não podia continuar preso entre dois mundos. Naquela noite, recolhi todas as velas, oferendas e símbolos do altar e os levei para o quintal. Acendi uma fogueira e, um a um, joguei os objetos nas chamas. Enquanto o fogo consumia cada item, sentia que algo dentro de mim também estava sendo destruído. Era como se estivesse abandonando uma parte de mim que sempre carreguei, mas que agora precisava deixar para trás. Quando tudo virou cinzas, o silêncio tomou conta do quintal. Mas desta vez, o silêncio não parecia ameaçador. Era um silêncio tranquilo, quase reconfortante. Por um breve momento, achei que aquilo seria o suficiente. Mas não foi. Naquela mesma noite, as batidas nas paredes voltaram mais altas e violentas do que nunca. As sombras se moviam por toda a casa, e o frio era tão intenso que respirar se tornou uma tarefa difícil. Foi então que compreendi. O que eu havia feito não seria perdoado facilmente. A verdadeira batalha estava apenas começando. Imaginava que o ritual de destruição teria encerrado tudo. Porém, quando tentei dormir, a casa se tornou um lugar ainda mais assustador. O frio vinha das paredes, um gelo que parecia penetrar até os ossos. Me cobri com todos os cobertores que tinha, mas nada funcionava. O ar estava pesado, sufocante. Os ruídos começaram como leves batidas suaves, como se dedos tocassem a parede. Porém, em pouco tempo, as batidas ficaram intensas, como se algo invisível a estivesse golpeando com fúria. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas minha mente, mas então o vi. Uma sombra mais alta que qualquer pessoa estava parada no corredor que conectava meu quarto ao quintal. Sua forma era indefinida, os contornos pareciam se mover como fumaça densa. Ela não andava, mas avançava lenta e inexoravelmente em minha direção. Quanto mais a sombra se aproximava, mais difícil era respirar. Fechei os olhos com força, repetindo orações da infância em um sussurro desesperado, mas ela permaneceu ali, imóvel. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei sentado em um canto do quarto, atento a cada ponto de escuridão, esperando que o nascer do sol trouxesse algum alívio, mesmo que temporário. O dia seguinte foi ainda pior. Os clientes que antes me agradeciam voltaram furiosos, cobrando explicações. Um deles me acusava de ter destruído a própria vida. Outro dizia que agora via figuras pela casa e era atormentado por pesadelos intermináveis. Eu não sabia o que dizer. Meu pai, sempre tão firme, agora evitava qualquer contato comigo. Quando eu passava por perto, ele abaixava os olhos ou simplesmente fingia que eu não estava ali. Minha avó, no entanto, ainda me olhava, mas o fazia com uma mistura de tristeza e reprovação. Uma tarde, ela segurou minha mão e disse com a voz baixa e cansada: "Ainda dá tempo de voltar atrás. Os santos perdoam quem se arrepende de verdade." Eu sabia que as intenções dela eram boas, mas também sabia que não era tão simples assim.
O que estava atrás de mim não era algo que um pedido de desculpas pudesse resolver. Naquela noite, o homem da Bíblia retornou. As batidas na porta eram firmes e inconfundíveis. Minha primeira reação foi não abrir, mas algo mais forte dentro de mim me forçou a fazê-lo. Ele entrou em silêncio, com aquele olhar que parecia ver além da superfície. Não disse muito. Apenas olhou diretamente para mim e afirmou: "O preço ainda não foi cobrado, mas está próximo. Deus lhe dá a chance de escolher antes que seja tarde." Fechei a porta sem responder, mas aquelas palavras ficaram gravadas em minha mente. O preço. Era uma ideia que me perseguia desde o início, uma confirmação de algo que eu sempre soube, mas que não queria aceitar. Minhas ações tinham consequências e o momento de enfrentá-las estava se aproximando. Mais tarde, naquela mesma noite, as batidas nas paredes mudaram. Elas tinham um ritmo agora, como se um tambor pesado ecoasse por toda a casa. Cada sombra parecia ganhar vida, movendo-se até onde não deveria haver luz para projetá-las. Com relutância, criei coragem para sair do quarto. Ao chegar no altar, encontrei algo que me fez gelar. O espaço estava coberto por cinzas, como se tudo o que eu havia queimado tivesse reaparecido, zombando da minha tentativa de escapar. Desesperado, voltei à igreja no dia seguinte. O homem estava lá, orando como sempre. Assim que me viu, veio até mim e colocou a mão sobre meu ombro. Ficou calado por um instante antes de começar a orar. O mesmo calor reconfortante de antes percorreu meu corpo, mas dessa vez havia resistência. Senti que uma parte de mim se agarrava àquilo que me prendia, recusando-se a ceder. Quando terminou, ele disse com firmeza: "Você precisa abandonar o passado. Só assim encontrará paz." Embora soubesse que ele estava certo, o medo me paralisava. Voltei para casa decidido a enfrentar o que fosse necessário, mas sabia que a escuridão já havia se enraizado na minha vida. Naquela noite algo mudou. As batidas não vinham mais apenas das paredes. Agora também ecoavam no teto, como se algo pesado andasse acima de mim, arrastando objetos invisíveis. Peguei a lanterna e fui até o quintal, mas não havia nada ali. O ar, no entanto, estava gélido e eu sentia olhos me observando de cada canto escuro. Quando voltei ao quarto, me deparei com algo que tirou o pouco de força que ainda tinha. Marcas nas paredes. Eram linhas e símbolos desconhecidos, mas o terror que causavam era visceral. Tentei apagá-los, mas eles não saíam, como se tivessem sido gravados na própria estrutura da casa. Foi naquele momento que uma verdade assustadora me atingiu. Talvez eu nunca mais estivesse seguro. As noites pareciam não ter fim e os dias deixaram de oferecer qualquer conforto. A igreja se tornou meu único refúgio, mas mesmo ali eu sentia as sombras me acompanharem, como se nenhum lugar fosse realmente seguro. Eu sabia que estava no meu limite, que algo precisaria mudar antes que o pior acontecesse. Foi então que tomei a decisão de confrontar o altar pela última vez. Voltar ao altar foi a escolha mais difícil da minha vida. Eu não podia continuar ignorando o que estava acontecendo, mas o medo do que poderia encontrar me prendia. Naquela noite, organizei tudo como se fosse realizar um ritual, mas meu objetivo era outro. Não planejava invocar entidades ou seguir os ensinamentos da minha família. Queria apenas encerrar aquele capítulo que nunca deveria ter começado. Ao chegar ao altar, o ar parecia mais pesado do que nunca. As cinzas ainda estavam espalhadas pelo chão, intocadas, e as marcas nas paredes estavam ainda mais escuras, quase pulsando como se fossem vivas. Não acendi velas nem posicionei oferendas. Apenas me ajoelhei no centro do altar, fechei os olhos e comecei a rezar. Não invoquei nenhuma entidade, nem tracei os símbolos que meu pai me ensinara. Falei diretamente com Deus, com uma voz trêmula e cheia de sinceridade. Pedi ajuda, pedi para ser retirado daquele abismo em que havia me jogado. Assim que terminei as palavras, o ar mudou de imediato. Um vento forte atravessou o altar, apagando as chamas vacilantes de velas esquecidas. Um arrepio percorreu meu corpo, mas dessa vez não era o frio opressivo que me atormentava antes. Esse arrepio parecia purificar, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. De repente, um som alto, como algo pesado caindo ao chão, ecoou pelo altar. Abri os olhos e vi as cinzas no ar, girando e formando figuras indefinidas que me causaram pânico.
Apesar do medo, permaneci onde estava. O vento aumentou e as figuras começaram a desaparecer, uma a uma, até que tudo ficou em silêncio. Quando me levantei, o altar parecia diferente. Não havia mais sombras ou marcas, mas a tensão no ambiente permanecia, como se algo aguardasse meu próximo passo. Sabia que não podia continuar com aquilo. O altar precisava desaparecer, não apenas fisicamente, mas também da minha vida. Naquela noite reuni o que restava, as oferendas que ainda estavam guardadas, as ferramentas dos rituais e até as toalhas que cobriam o altar. Queimei tudo em uma fogueira. Fiquei observando o fogo consumir cada pedaço do meu passado, sentindo um misto de alívio e medo. Eu sabia que essa decisão seria mal vista por quem ainda confiava em mim, mas não havia mais como voltar atrás. Depois que as últimas brasas se apagaram, entrei em casa exausto como nunca. Deitei na cama esperando outra noite de ruídos e sombras, mas, para minha surpresa, tudo estava em silêncio. Não um silêncio opressor, mas um silêncio acolhedor. Pela primeira vez em semanas, dormi profundamente, sem sonhos ou interrupções. Na manhã seguinte, encontrei meu pai no quintal. Ele me esperava com o rosto fechado. Sua expressão era rígida, mas havia algo novo em seus olhos. Decepção. Perguntou o que eu tinha feito e, ao ouvir minha explicação, apenas balançou a cabeça em silêncio. Não disse mais nada, mas aquele silêncio era mais pesado do que qualquer bronca. Minha avó, por outro lado, não conteve a tristeza. Com lágrimas nos olhos, disse que os santos jamais me perdoariam e que eu havia traído a tradição da nossa família. Não soube como responder. Permaneci firme na minha decisão, mesmo sentindo o peso das palavras dela. Naquela tarde, me dediquei a desmontar o altar. Cuidadosamente limpei as cinzas restantes, raspei as marcas das paredes e varri cada canto até apagar qualquer vestígio de sua existência. O quintal ficou vazio, como se nada tivesse ocupado aquele espaço. Contudo, a tranquilidade foi breve. Ao anoitecer, as sombras reapareceram. Desta vez, não ficaram restritas ao altar. Elas se espalharam por toda a casa. As batidas nas paredes eram mais altas e o ar tão gelado que minha respiração criava pequenas nuvens à frente. Percebi que a solução não seria simples. No dia seguinte, fui à igreja novamente em busca do homem que carregava a Bíblia. Ele me recebeu com serenidade, sem demonstrar surpresa. Afirmou que eu havia dado o primeiro passo, mas que o caminho à frente seria árduo. A voz dele era firme, desprovida de julgamento. Ele me ofereceu abrigo na igreja por uma noite, e eu aceitei. Durante aquelas horas, experimentei uma paz que há muito não sentia. Os cânticos ressoavam pelas paredes, e as orações do homem pareciam erguer um muro contra tudo que me atormentava. Pela primeira vez, eu sentia que não enfrentava aquilo sozinho. Ao voltar para casa ao amanhecer, notei uma mudança sutil. As sombras ainda estavam lá, mas pareciam menos ameaçadoras, como se algo tivesse começado a enfraquecê-las. Entendi que precisava resistir, que não poderia ceder ao medo. Decidi reconstruir minha vida. Abandonei o altar, os rituais e tudo o que antes fazia parte daquela realidade. Foi um processo lento e doloroso, mas cada pequena conquista era um sinal de que eu estava seguindo o caminho certo. Mesmo assim, sabia que a luta estava longe do fim. As sombras não desapareceriam sem resistência, e o preço pelos meus erros ainda estava por ser cobrado. Apesar de limpar o altar e tentar recomeçar, as sombras persistiam, como se relutassem em me deixar partir. As noites continuavam sendo os momentos mais difíceis. Já não via formas nos corredores, mas sentia uma presença constante na escuridão, vigiando, esperando qualquer fraqueza. O frio permanecia, e por mais que tentasse ignorá-lo, sabia que aquilo não poderia durar para sempre. O homem da igreja repetia que a fé era minha melhor proteção, mas sempre alertava que o inimigo era tenaz. O que você enfrentou ainda não foi suficiente para apagar o que foi despertado, disse ele certa noite, enquanto orava por mim. Essas palavras ecoavam na minha mente. O que mais eu poderia fazer? Já havia abandonado tudo, pedido perdão, destruído os últimos resquícios do altar, mas o peso seguia ali. Um dia, enquanto limpava o quintal onde o altar havia estado, senti algo. Não eram as mesmas sombras de antes, mas tampouco era uma presença amigável.
O ar tornou-se pesado, e um calafrio correu por minha espinha. Foi então que ouvi um murmúrio, não exatamente um som, mas algo que reverberava dentro da minha mente, chamando meu nome de forma lenta, quase arrastada, como se tentasse me puxar de volta àquele mundo que eu havia abandonado. Ajoelhei e comecei a rezar, mas o sussurro persistiu. Pelo contrário, ele ganhou força, como se estivesse debochando dos meus esforços para me libertar. Naquela noite retornei à igreja em busca de mais explicações. O homem me recebeu com a habitual serenidade, mas ao me ver, sua expressão mudou. Ele explicou que o que eu enfrentava não era apenas fruto das minhas escolhas, mas também das marcas deixadas por gerações. O peso do que sua família fez ao longo de décadas não desaparece de uma hora para outra. Você fechou a porta, mas as correntes ainda estão lá. Ele sugeriu que eu fizesse um retiro espiritual, afastando-me de tudo para fortalecer minha fé e romper os vínculos com o passado. Nas semanas seguintes, dediquei-me inteiramente a isso. Mergulhei em orações, deixando para trás qualquer lembrança do altar. Foi um período difícil, repleto de dúvidas e momentos de desespero, mas aos poucos notei uma mudança. O frio constante foi sumindo, e as sombras cessaram sua perseguição. Não foi um caminho tranquilo. As pessoas do povoado continuaram falando de mim. Alguns me acusavam de ter renegado os santos. Outros afirmavam que eu havia trazido infortúnios para o lugar. Até minha família começou a me tratar como um estranho. Meu pai, que um dia fora meu modelo de força, não falou comigo por meses. Minha avó, embora mais compreensiva, me olhava com um misto de tristeza e resignação. Certa vez, enquanto caminhava pelo povoado, um antigo cliente me abordou. Diferente dos outros, ele não demonstrava raiva, mas preocupação. Contou que desde o trabalho que eu realizara para ele, sua vida se transformara em um tormento. Disse que era seguido por algo, ouvia vozes e via coisas que não podia explicar. Suas palavras trouxeram um peso ao meu peito. Sabia que não poderia ajudá-lo, mas também reconhecia que aquilo era fruto das minhas ações passadas. Recomendei que ele procurasse o homem da igreja. Não sei se seguiu meu conselho, mas, após aquele encontro, compreendi que não poderia continuar vivendo ali. As correntes que o homem da Bíblia mencionara não estavam apenas dentro de mim, mas também no ambiente ao meu redor. Para me libertar, eu precisava cortar todos os laços com aquele lugar. Falei com minha família antes de partir. Meu pai recusou-se a se despedir, mas minha avó, com lágrimas nos olhos, deu-me sua bênção. Faça o que precisa ser feito, Ramiro, mas nunca se esqueça de suas raízes. Levei essas palavras comigo quando deixei o povoado. Fui para uma cidade distante, longe de tudo que conhecia. Comecei uma nova vida, simples, mas honesta. Pela primeira vez, experimentei o que era viver sem as pressões do medo ou das expectativas. Embora as memórias das sombras e dos sussurros ainda me visitassem ocasionalmente, elas se tornaram mais raras com o tempo. Encontrei paz na rotina e na fé. A igreja tornou-se meu refúgio, um lugar onde eu podia deixar para trás a pessoa que fui. Sabia que nunca apagaria completamente o que fiz, mas também entendia que cada novo dia era uma oportunidade de me tornar alguém melhor. De vez em quando penso na minha família e no povoado. Pergunto-me se o altar permanece vazio ou se alguém assumiu o meu lugar. Mas não procuro respostas. Aprendi que olhar para trás só me prende ao passado. Agora meu propósito é seguir em frente. O preço foi alto, mas a paz que encontrei é maior do que qualquer coisa que perdi. Mesmo que as sombras do passado tentem retornar, sei que não estou sozinho. Deus me deu uma nova chance e eu a valorizo profundamente.